A SP Regional surgiu em 2019 com o objetivo de dar voz para os veículos de comunicação regional de São Paulo e da Grande São Paulo. Portais, jornais impressos, perfis de redes sociais, guias, revistas, rádios comunitárias, enfim. Hoje é a maior plataforma de mídia regional da América Latina. Atualmente nós estamos com 187 veículos cadastrados, são mais de 105 marcas e já chega na impressionante marca de 7 milhões de audiência estimada por mês. A primeira notícia que se tem conhecimento de caráter regional foi de 1º de setembro de 1895, na responsabilidade do coronel Albino Soares Bayrão, que editou o jornal O Brás pela primeira vez. Já faz 129 anos e agora em 2025 vai se celebrar 130 anos da primeira publicação regional. Com toda certeza, né? Você tem aquele alcance federal, né, que as televisões, as emissoras de rádio que são muito potentes alcançam, mas existe a mídia regional que às vezes faz o alcance distrital, do bairro ou de uma pequena cidade. São mídias específicas e que têm condição de entender melhor culturalmente e socialmente determinadas localidades. São muitos objetivos: criar intercâmbio, por exemplo, entre os cadastrados. A plataforma é gratuita, então você criar intercâmbio entre profissionais da Zona Sul com a Zona Leste, profissionais que são do Grande ABC com a Zona Norte de São Paulo, criar e promover eventos e discutir melhorias do ponto de vista do trabalho, buscar recursos governamentais, recursos privados de investimento para que a comunicação, além de mais livre, possa de fato chegar ao ambiente, às suas localidades da melhor maneira possível. Totalmente, né? A gente percebe, né, governo federal, estadual e municipal, que existem muitos projetos, existem muitos convênios, existem muitas novidades. Todo programa governamental tem a sua identidade e essa informação não chega. Não chega na periferia, não chega nos bairros, ou por falta de dar a publicidade através das notícias, ou por falta de dar a publicidade paga através dos anúncios. Então, quando falta esse recurso, isso prejudica de forma sensível a imagem de governos e prejudica também e principalmente a população, porque programas que são interessantes, que falam de desconto, de convênio, de acessos gratuitos, não chegam à população da maneira que deveria chegar. É uma boa pergunta. Atualmente, né, falando da instância pública, são as prefeituras, né? Elas, de uma maneira geral, são mais próximas mesmo dos veículos regionais, das editoras e dos editores de veículos regionais. O governo federal, de uma forma mais tímida, eventualmente tem feito algum tipo de publicidade. Agora, o governo do estado de São Paulo, falando da plataforma que fica no nosso estado, ele é o único que não tem anunciado nesses últimos 2 anos e meio. Isso é bem interessante. Por exemplo, veja só, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assim que ele assumiu a cadeira da prefeitura, porque o anterior prefeito, Bruno Covas, ele faleceu, o Ricardo Nunes ele não era conhecido na cidade de São Paulo. E aí veja só que curioso, em primeiro lugar ele abraçou importantes pautas nas periferias, nos bairros, nas localidades e abraçou a publicidade e a categoria regional em São Paulo. Não é questão só de política, mas é questão de estar mais próximo das localidades. E vejam só, por ele não ser conhecido, ele enfrentou uma eleição contra um coach que tem projeção nacional, que é o Pablo Marçal, e o Guilherme Boulos, que também tem projeção nacional, porque também é deputado. E ele conseguiu ganhar uma eleição extremamente sensível e delicada. Então ele foi um prefeito, ele é um prefeito que abriu bastante espaço para que a comunidade chegasse nessas localidades. Outro caso positivo é do ex-governador Geraldo Alckmin e atual vice-presidente da República. O governador Alckmin, na época, em 2014, ele foi reeleito no primeiro turno. E a gente sempre recorda na categoria de mídia regional que as funcionalidades dos equipamentos públicos do governo, eles tinham constância de projeção na mídia local. O governador recebia a mídia regional para entrevista coletiva no Palácio. Entrevista essa que você questionava os problemas, você dava espaço para o governo falar, mas você também levava as dificuldades e as pautas regionais, coisa que não acontece hoje.
Então veja, o governador ganhou de forma histórica no primeiro turno uma reeleição. Agora, no que a gente vê negativo, que é mais contemporâneo, que é mais atual, por exemplo, o governo do estado atual da gestão Tarcísio. Você vê que é um governador que ele não veio desse estado, ele foi eleito, né, numa onda do bolsonarismo e ele não tem tanta inclinação política aqui no nosso estado. Mas, ao mesmo tempo, não que isso seja um problema, até porque ganhou uma eleição muito disputada. Mas a parte de comunicação, ela não consegue conversar com as localidades. Então, se você for perguntar dos equipamentos públicos, das atuações de Bom Prato, Poupa Tempo, Secretaria da Saúde, campanhas de vacinação, você não tem acesso a nenhum tipo de informação. Então, não chega no local. E isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a popularidade e prejudica o alcance. Outro exemplo é do presidente Lula, do governo federal. Recentemente ele trocou o ministro da Comunicação porque os feitos do governo não chegam, né, nas localidades, nos bairros, nas regiões. Então, sem dúvida, falando de estudos de caso, esses são alguns apontamentos que foram sensíveis, né, no mercado e que de fato mostram qual a potência do alcance da mídia territorial, né? Excelente pergunta. Os políticos, eles procuravam as mídias regionais para estabelecer contato, espaço para ter uma coluna, para espaço para ter vídeo e publicação de conteúdo, né? Isso era uma questão comum. Com a chegada das redes sociais, as equipes de comunicação dos políticos passaram a ter autonomia pela sua comunicação, pelas suas páginas. Mas isso cria bolhas para eles, né? Porque eles não conseguem compreender o que as comunidades pensam. O que o público, o leitor, o jornal que é da Vila Carrão, que é da Vila Matilde, que é de Santo Amaro, pensa a respeito do prefeito, do governador, do deputado, do vereador, não tem conexão. Então, apenas cuidar da própria comunicação nos seus próprios canais não permite com que o político ele consiga trabalhar melhor a sua imagem, mas principalmente saber de fato quais são os problemas e as necessidades das comunidades, né? A grande mídia tem uma diferença enorme da mídia local. A mídia local ela alcança um público que a grande mídia não consegue. O buraco da rua, os problemas sociais que um bairro tem, não são noticiados pela grande mídia, são pela mídia local. E principalmente as mídias locais são responsáveis por um acervo histórico inestimável. Então, a publicidade, quando ela é fomentada num veículo regional, você está dando identidade e espaço para que questões sociais sejam cobradas de forma mais adequada. Eu lembro de uma pauta, eu era muito novo até, acho que eu tinha uns 16 anos. Na época nós conseguimos entrar no cemitério de Vila Formosa e nós, através de fotografia, conseguimos retratar a situação deplorável que lá se encontravam. Alguns jazigos, algumas covas abertas, ossadas, de um jeito completamente estarrecedor. Com a reportagem de capa feita nesse veículo, na época, a gente acabou pautando a Rede Globo e virou reportagem no Fantástico. A reportagem, à época, fez um grande estardalhaço na prefeitura que precisou movimentar secretarias responsáveis pelo equipamento público, enfim. Então, a investigação saudável por parte dos jornalistas comunitários ela é imprescindível para que a gente tenha uma fiscalização mais adequada nos bairros, nas regiões, né? Poder público, campanhas de vacinação, campanhas como a gente vê de CAD único que orienta as pessoas ao cadastro para poder ter acesso a programas do governo. A gente já teve campanhas falando de horário de funcionamento de equipamentos de cultura e educação, como o CEL, Fábricas da Cultura, campanhas de vacinação, campanhas que alertam sobre as altas temperaturas, o que fazer, campanhas que falam sobre as baixas temperaturas, o que fazer. Então existe muito apoio que a publicidade pública pode contribuir. E para as empresas privadas, né, como recentemente fez Senac, Spani, Açaí Atacadista, que procuraram as mídias locais, ajuda sim, porque esses equipamentos localizados em determinados bairros, em determinadas cidades, precisa só atingir o Aricanduva. Por que você vai anunciar no estado inteiro? Você vai anunciar só num veículo do Aricanduva. Então a mídia local, ela permite uma inteligência e uma performance mais adequada. A troca de informações entre os cadastrados, lembrando que o cadastro é gratuito, a troca de informação entre os cadastrados sempre permitiu com que esse intercâmbio de informação melhorasse os seus produtos.
Um colega que é de Osasco, que fez uma publicação de um vídeo no formato Reels diferente do Instagram, ajudou o colega que é lá de Ribeirão Pires a melhorar também o seu. Então, acho que esse intercâmbio de informação, essa junção da categoria permitiu com que algumas questões do ponto de vista de qualidade melhorassem bastante. A ideia é melhorar ainda mais, né? O cadastro é simples, basta o veículo de comunicação acessar o site, que é sprregional.com.br, e ir na seção cadastre-se, e lá você consegue preencher os dados principais e se cadastrar. É gratuito. Depois de alguns dias o cadastro com o site, com uma página personalizada dentro da plataforma está garantido. A gente tem duas pretensões no momento, né? A primeira delas é celebrar o Dia do Jornal de Bairro, que é lei municipal em São Paulo, no dia 1 de setembro. Faz tempo que ele não é comemorado, mas aí provavelmente o correto é ir para Dia da Mídia Regional, porque não falamos mais só de jornal de bairro, jornal impresso, mas sim portal, rede social, entre outras mídias, como uma forma mais ampla. Então ter uma celebração que a gente consiga participar, não sei se organizar, mas participar e apoiar alguma associação ou algum parlamentar que dê espaço e fomento para isso. E no ano que vem, se for permitido, a gente criar uma sabatina com os candidatos ao governo do estado, mas não entrevistado pela grande mídia, entrevistado pela mídia regional. Porque os jornalistas que cuidam das localidades, que cuidam do ambiente comunitário, sabem os problemas mais pontuais de determinadas cidades e determinadas regiões do que a grande mídia, que vai cobrir e entrevistar de uma maneira mais ampla. Então a ideia é fazer uma sabatina mais técnica regional no próximo ano. Vamos ver se isso vai ser possível.